A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Aqui no dia de hoje, só que para a data 10 de junho, que foi considerada o Dia do Pastor, eu venho trazer aqui estudos bíblicos do Dia do Pastor. E para começar, eu quero abrir e ler com vocês aqui no livro do Evangelho de João, no capítulo de seu número 10, versículo de seu número 11, que a palavra vai nos dizer: Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Glória, glória a Deus. Somente até aqui. Meus irmãos, minhas irmãs, neste texto sagrado, o Senhor Jesus Cristo, ele se apresenta como o bom pastor. Aleluia. O segundo domingo do mês de junho de cada ano comemora-se o Dia do Pastor. Jesus Cristo é o bom, perfeito e maravilhoso pastor do seu povo. Vejamos que no Antigo Testamento era Deus Pai quem sempre se apresentava como pastor de Israel. O pastor que sempre guiou o povo e nada lhe deixou faltar. Como nós podemos ver que o salmista declara nos Salmos 23, versículo 1: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Os próprios israelitas se dirigiam a Deus em suas orações como seu pastor. Vejamos, no Salmo 80, versículo 1, ele vai dizer: Ó pastor de Israel, dá ouvidos tu, que guias a José como a um rebanho, que te assentas entre os querubins e resplandece. Entretanto, meus irmãos, o Espírito Santo também constituiu pastores para apacentarem a igreja de Deus, como nós vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo de número 28, o qual nos diz: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Oh, maravilha, Jesus! Então, e esses pastores devem ser homenageados nesse dia especial, não é verdade? Todos os santos pastores que foram levantados por Deus. Primeiro, olha só a importância do pastor no Antigo Testamento. Vejamos que o pastor é definido como alguém que cuida de ovelhas, né? Abel, meus irmãos, foi o primeiro pastor de ovelhas mencionado na Bíblia, como nós podemos ver em Gênesis capítulo 4, versículo 2. Quis Deus que o seu povo fosse mais adiante retratado como ovelhas, e os líderes espirituais passaram a serem também retratados como pastores do seu povo, né? O qual nós podemos pegar uma nota, conferir, igual a Neemias, livro de Neemias, no seu capítulo de número 27, do versículo 15 ao 18. Glória a Jesus. Ao abençoar o seu filho José, Jacó também retratou Deus como pastor de Israel, dizendo da certa forma: O seu arco permanecerá firme e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Onde está isso, profeta Vinícius? Gênesis, capítulo de número 49, versículo de número 24. Glória ao Senhor Jesus. Davi também, meus irmãos, não podemos ver com a história de Davi também. Davi também se dirigiu a Deus como seu pastor, dizendo: O Senhor é meu pastor, nada me faltará.
os salmos muito conhecidos, Salmos 23, versículo 1. O salmista ainda se dirigiu a Deus como pastor de Israel, dizendo: Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor, como nós tínhamos lido anteriormente, nos Salmos por número 80, no seu versículo 1. Glória a Jesus. O salmista ainda, meus irmãos, retratou o povo como ovelhas do pasto do Senhor e Deus como pastor do seu povo, dizendo: Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Como nós podemos ver na nota de Salmos, de número 100, versículo de número 3. Deus prometeu levantar pastores segundo o seu coração para apacentar o seu povo com inteligência. Como nós podemos ver em Jeremias 3,15, dizendo da certa forma: E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Glória ao Espírito Santo de Deus. Glória ao Senhor Jesus. Segundo, meus irmãos, aquilo aqui foi no Antigo Testamento. A importância do pastor no Antigo Testamento. Agora vejamos brevemente a importância do pastor no Novo Testamento. Temos que trazer para os dias de hoje também. Glória a Jesus. A importância do pastor no Novo Testamento. Se você está gostando, você é um pastor e você está ouvindo essa mensagem. Se você é um irmão, uma irmã que está a primeira vez visitando esse vídeo aqui no YouTube, e se você está gostando, e se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve nesse canal, Deixa uma curtida, um comentário de positividade, Uma crítica aí que você acha que algo poderia mudar, Os comentários estão abertos. Curte, comente, se inscreva, compartilhe, para o avanço dessa obra e para que mais pessoas possam ser alcançadas pelas mãos de Deus. Amém? A importância do pastor no Novo Testamento, quais são? Bom, no Novo Testamento, meus irmãos, é Jesus Cristo quem se apresenta como o bom pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas, como nós lemos no texto inicial de João 10, o qual ele vai falar: Eu sou o bom pastor, Glória ao Senhor Jesus, e dou a vida pelas minhas ovelhas. É Jesus Cristo o cumprimento fiel de todas as profecias que apontavam para um único e perfeito pastor que agregaria judeus e gentios em um só aprisco. Como nós podemos ver, glórias ao Senhor Jesus, no livro sagrado de Ezequiel, no capítulo de número 34, do versículo do 23 ao 24, que vai nos dizer: E levantei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que há de apacentar, ele lhe servirá de pastor. E eu, o Senhor, lhe serei por Deus. O meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Glória a Jesus. Maravilha, Jesus. Mateus também, meus irmãos. O Santo Evangelho de Mateus, aleluia, vai retratar. Mateus registrou o Senhor Jesus Cristo como um pastor cheio de compaixão. Mateus capítulo 9, versículo 36, que certamente vai nos dizer:
E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Aleluia. Jesus Cristo se apresentou como verdadeiro e bom pastor, dizendo da certa forma: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Quando nós lemos no texto inicial, o qual eu puxei base dele, João 10, 11. Jesus Cristo revelou o seu desejo de agregar judeus e gentios em um só rebanho. João 10, 16. O apóstolo Paulo, meus irmãos, exortou os líderes de Éfeso a cuidarem bem do rebanho de Deus, dizendo: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Nós lemos isso, está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo 28. Paulo também, meus irmãos, revelou o propósito de Deus de ter dado os dons ministeriais à sua igreja, dizendo: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para os profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Como nós podemos ver, que foi direcionada à igreja de Éfeso, aos Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao 12. O apóstolo Pedro também nos apresentou Jesus Cristo como pastor e bispo da nossa alma. 1 Pedro, no livro de 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 25, ele vai nos dizer, dizendo da certa forma: Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Glória a Jesus. O apóstolo Pedro ainda nos apresenta Jesus Cristo como nosso sumo pastor. Como nosso sumo pastor. Veja bem, ainda na primeira carta de 1 Pedro, só que no capítulo de número 5, versículo de número 4, e diz assim certamente: E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente vós, jovem, sede sujeitos aos anciões e sede todos sujeitos uns aos outros, revestidos de humildade. Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Eita, maravilhoso Deus. Aleluia. Você deve estar pensando: e para resumir um pouquinho a mais isso daí, pastor Vinícius? Para resumir um pouquinho ainda mais, eu tenho algo a dizer para vocês. O pastor é aquele que exerce várias funções ao mesmo tempo. Aleluia. Uma hora ele é médico, porque cura os enfermos. Outra hora é advogado, porque defende a igreja. Em outro momento é construtor, porque constrói a igreja. E outra hora é psicólogo, porque aconselha as pessoas. No outro momento é juiz, porque julga litígios entre os irmãos. Em outra hora é professor, porque, aleluia, ensina um povo. E ainda poderia citar muitas outras funções que o pastor exerce em favor do rebanho. Aleluia. Ainda assim, a palavra do Senhor Jesus, glória a Deus, a palavra do Senhor ensina um povo de Deus a prestarem obediência aos pastores. Glória a Deus, dizendo da certa forma: Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil.
Aonde está isso, pastor Vinícius? Na epístola aos Hebreus, no seu capítulo de número 13, versículo de número 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma. Para resumir, então, em nome do Senhor Jesus, como eu já tenho resumido, eu tenho algo para te dizer. Seja submisso ao teu pastor. Não seja insubmisso, não. Seja submisso ao seu pastor. Seja obediente. Não seja rebelde, não, ao seu pastor, não. Porque a Bíblia diz que todo aquele que não pode obedecer ao teu pastor aqui nessa terra, não terá como obedecer a Deus. Não terá como entrar para o padrão, o centro da vontade de Deus. Ou seja, nós devemos, aleluia, serem submissos, aleluia, aos nossos pastores, aos anciões que estão ali, foram colocados ali para uma liderança, foram colocados ali para reger, apacentar esse grande rebanho. É um dom de Deus. E eu tenho algo para te dizer, é uma profissão perigosa. É uma profissão qual não se vê, aleluia, igual. É uma profissão, aleluia, muito perigosa. Por quê? Porque todos irão de dar conta dessa alma. Todos devem velar por essas almas. Todos os santos pastores devem cuidar dessas almas. Por quê? Porque no dia do juízo final darão conta de cada alma que o Senhor tem colocado em teu caminho. Aleluia. Seja submisso aos seus pastores. Abençoa os seus pastores com palavras. Estejam ali na obra para cooperar com seus pastores. Ajude os seus pastores. Andem com seus pastores. Amem os seus pastores. Estejam com eles. Apoiem os seus pastores. Ajudem seus pastores a crescerem. Em nome do Senhor Jesus. É isso que eu digo, é isso que eu falo, né? E para a data 10 de junho, que foi aí antes de ontem, o qual eu só consegui trazer esse estudo neste momento devido à correria, né? Mas creio que será bem edificador esse estudo, né? Eu desejo um feliz dia dos pastores, atrasado, mas ainda em tempo. Feliz dia dos pastores, aleluia. O qual creio que Deus me levantou um também. Em nome do Senhor Jesus, assim, se queres, meu Pai, no seu tempo, realize essa grande obra. Feliz dia do pastor. Abençoe seus pastores, estejam com eles e que a graça e doce vontade de Deus venham nos abençoar, não somente hoje, mas para todo sempre. Se você chegou até aqui, você gostou, curte esse vídeo, comenta, né? Ative o sininho para todos, se inscreva no canal para que essa obra ela possa se expandir a mais pessoas. Né? A cada curtida que você dá, o programa do YouTube, ele entende que as pessoas estão acessando e ele só encaminha os vídeos para mais pessoas quando ele está vendo que está tendo engajamento, quando está tendo, aleluia, né? Aumento de visibilidade, visualizações, né? Curtidas, interações. Então ajude essa obra, se inscreva, curte, compartilhe, comente para o avanço dessa obra e que Deus possa abençoar todos em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, até a próxima em nome do Senhor Jesus.